Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia diária da segunda-feira da sexta semana do tempo comum. E a liturgia nos apresenta as consequências da nossa desobediência a Deus. E como família, nós passamos situações de crise quando nós não obedecemos a Deus e não nos aproximamos da proposta de salvação que Ele nos oferece. Por isso encontramos, depois do pecado de Adão e Eva, a desestrutura familiar. Primeiro porque no coração do homem entre o egoísmo, cada um disputando para poder ser melhor do que o outro e, consequentemente, entramos no egoísmo. Por isso a liturgia apresenta a situação de Abel e Caim. Abel era pastor e ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus. Por outro lado, Caim era agricultor e ofereceu o pior da sua plantação para Deus. A primeira lição que temos que tirar dessa liturgia é que quando oferecemos o melhor que temos para Deus, nós seremos abençoados por Ele e teremos a gratidão de Deus pela nossa fidelidade diante daquele que foi o nosso Criador. Por outro lado, no momento que somos egoístas e percebemos que não fizemos o que é certo, vamos ter inveja, vamos ter ciúmes, vamos ter todo tipo de coisas maldosas para com o outro que foi abençoado, e muitas vezes achamos que a bênção do outro é porque Deus tem preferência. Não, Deus ama todos, mas nos ensina a proceder de maneira correta através de admoestações. E o que Deus fez para Caim é admoestá-lo para que ele pudesse aprender a não ser egoísta. No entanto, como ele não poderia descontar em Deus, ele quis descontar em seu irmão. E aí percebemos, o desejo da vingança, o dolo, o errar, o pecar premeditado. Porque vai dizer a leitura que ele chamou o seu irmão para ir ao campo. E a intenção de levar o seu irmão ao campo era para matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegaram no campo, Caim se atirou sobre o seu irmão e matou-o. E isso é muito profundo, porque nos leva a profundas reflexões. Quando Deus pergunta, onde está o teu irmão? E Caim responde, porventura eu sou o guarda do meu irmão? Exatamente isso. O nosso egoísmo não nos leva ao comprometimento com tantos irmãos sofredores. E temos visto pelo mundo tanto sangue derramado de maneira injusta, de maneira até mesmo premeditada ou por imprudência. É assim com os refugiados na Síria, é assim com aqueles que morreram e perderam tudo que tinha em Mariana, foi assim em Brumadinho, foi assim no CT do Flamengo, e poderíamos aqui colocar muitas situações que Deus pergunta para nós, onde está o teu irmão? E muitas vezes nós dizemos, será que eu sou guarda do meu irmão? Ou seja, não estamos nos importando. Por isso é importante nós pedirmos a graça da fé para que em toda situação estejamos ao lado dos nossos irmãos sofredores para ajudá-los. Porque senão viveremos a mesma situação que nos apresenta o Evangelho de hoje, quando os fariseus pedem para Jesus um sinal. Mas qual será
o sinal que os fariseus queriam de Jesus. Porque Jesus, ele tinha multiplicado os pães. Jesus, ele tinha ressuscitado os mortos. Jesus, ele tinha expulsado demônios de muitas pessoas. Quais são os sinais que ainda os fariseus queriam que Jesus apresentasse a ele? Então, é aquela frase, né? Para aqueles que não creem, nenhum milagre vai convencê-los, porque faltava era fé no coração dos fariseus. Infelizmente, hoje também isso acontece em nosso meio. Tantos sinais acontecendo em nosso redor, e nós queremos ainda um milagre de Deus. Queremos um sinal mais profundo de Deus. Isso nos leva a cada vez mais nos afastarmos de Deus, porque Deus veio para nós. No entanto, nós não respondemos essa presença de Deus no nosso meio. E o Evangelho termina de maneira muito clássica, dizendo que Jesus entrou no barco e foi para outra margem. Para dizer assim, ele estava na margem do seu povo, para a qual ele veio. No entanto, não se abrem à fé, não acreditam. Jesus vai para outra margem, onde estão os pagãos, onde estão os pecadores, para anunciar a eles, e com toda certeza acreditarão até mais do que aqueles que foram dada a palavra de salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.